Cheguei! Boa tarde! Cheguei. Live sobre brand. Vamos dar continuidade. Gente, antes de começar, antes de todo mundo chegar, que quem vê esse vídeo depois vai entender. Ignorem meu cabelo, eu gostaria de pedir isso sempre, tá? Não sei por que hoje ficou assim. Ela chegou! Boa tarde, sua linda! Boa tarde, meus amores. Sejam bem-vindas. Vocês estão bem? A live vai ser hoje, gente, sobre brands, tá? Eu tô dando continuidade a esse assunto que eu falei na terça-feira passada. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada. Eu vou dar uma recapitulada. Tô até aqui com umas anotações do que eu falei semana passada para ter sentido, porque quando a gente começa um assunto e já sai falando assim, às vezes não é muito, como se diz, fica meio sem pé, sem cabeça, né? Fica um negócio meio atropelado. Então, semana passada, não, foi terça agora, dessa semana, eu falei o significado do brand, né? Que a gente usa o brand quando a gente quer instalar na memória de alguém que a gente fala cliente, tá? A gente tá mais voltado para isso, para cliente, pro lado comercial mesmo. Então, quando a gente fala de brand, a ideia é instalar a memória e significado na cabeça das pessoas. Daí, não é fácil, não é simples você instalar essa memória, sabe? Algumas pessoas que eu costumo ouvir, costumo seguir, elas falam que a própria alimentação da gente, ela tem muito cunho de significado emocional do que a própria fome mesmo. Então, tipo, o brand, ele é muito forte nisso. Eu falei até na última live que a parte, né, da nutrição, as pessoas que trabalham com nutrição, elas são muito ligadas com... o brand delas é muito voltada pra, não é obrigar, mas pra... Ai, gente, eu tô com intuir, mas não é intuir a palavra. Mas pra inclinar a pessoa a utilizar o que aquela empresa quer vender. Então, tipo assim, o pão integral, né? Vamos botar esse exemplo. Colocaram algumas coisas lá que são boas pra saúde e fizeram um brand muito forte, falando que ele era saudável. Mas se você for olhar bem, né, do que é feito aquilo tudo ali, você vai perceber, né, as pessoas que são da área da nutrição que entendem, né, que não tem muita coisa saudável ali. Mas eles conseguiram colocar um preço elevado, porque fez uma coisa diferente, e a mídia, eles massificaram e fizeram fazer, né, a pessoa pensar que aquilo ali era a melhor coisa do mundo para a saúde, né? Que era a oitava maravilha. E não é, né? Quem entende dessas coisas sabe. Daí, eu falei também que o brand, ela é sobre pessoas, empresa e produto. Dei exemplos, né? Pessoa, quando é uma pessoa famosa, tipo a Anitta, que é cantora, Roberto Carlos e assim vai, Michael Jackson, só pegando o povo antigo, só peguei a Anitta que salva. Que é jovem. Empresa pode ser um banco, né, que você vê, exemplo, Bradesco, quando você vê a cor vermelha, você lembra daquela empresa. As pessoas, Coca-Cola também, utilizam muito cores fortes para ficar na mente da pessoa. E as cores, elas têm significado, não é só... como é que eu vou falar? Não vou falar aleatório aqui não, que eu vou falar errado. Mas não é no acaso que escolhem, sabe? As cores não são no acaso. Uma empresa, quando ela escolhe uma cor, ela tem que ter noção por que ela tá fazendo aquilo. Quando você escolhe um logotipo da sua empresa, você tem que ter noção, tanto da sua empresa, quanto do seu produto, quanto da sua pessoa, quando no caso é pessoa. Você tem que ter noção do porquê que você tá fazendo aquela escolha, sabe? Essa é a força do brand. Você não faz nada assim. O brand, ele é todo pensado, ele é todo amarrado. Não é uma coisa assim, deu vontade. É porque eu gosto. É porque sim, não. O brand é tudo muito bem estudado.
E o produto, né, que o exemplo que eu dei foi da Apple, né? Não tem um produto mais conhecido, mais interessante, que deu mais certo, que é o brand da Apple. Ele já começa com um diferencial, que tem uma maçã como símbolo. Os celulares não tinham, o celular, pelo menos Android, é aquele bonequinho, igual um robô. Então, ele já vem com um diferencial bem grande. Eu falei disso na outra terça-feira. Falei que, no caso, o profissional do brand, a pessoa que for trabalhar fazendo o brand da sua empresa ou da pessoa ou do produto, ela tem que ter um pouco de generalista. O que seria generalista? São pessoas que sabem de todas as áreas dentro da internet. Porque aqui na internet, a gente entra aqui na rede social achando que isso aqui é assim, quer ver? Eu vou fazer uns vídeos engraçadinhos aí, vai bombar. Ah, tá, eu vou fazer não sei o que sobre minha vida, vai bombar. Ah, eu vou botar um negócio assim, um produto assim, vai bombar, porque tá todo mundo fazendo igual. Mas não é. Isso aqui, você tem que ter uma noção muito grande de GRS, que é gestão de redes sociais. Tem que ter muito conhecimento de marketing também, óbvio, que tá tudo conectado. De tráfego é como que você vai vender aqui dentro, como que você vende seus produtos aqui dentro, entende? Então, você tem que ter conhecimento. Isso eu tô falando por baixo, são 11 profissões aqui dentro, que você precisa estar ligada para poder aprender a utilizar isso aqui com retorno realmente certo. Falei disso, né? Falei dos pilares. Gente, eu tô metendo o pé na minha cadeira, tô fazendo barulho. E é isso, falei isso. Então, agora vamos para um novo assunto. No assunto de hoje, eu dei uma olhadinha antes de entrar aqui. Fiz até numa folha aqui de papel ofício, uma coisa bem simples mesmo, que é só pra gente falar sobre as coisas. No brand, como que você começa o seu brand? Como que você descobre, olha, como que eu uso meu brand na minha empresa, no meu produto ou em mim? Né? Que você pode escolher, pode ser usado dessas 3 maneiras. Você tem que descobrir um propósito. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito de vida? Qual o propósito que sua empresa vai defender? Qual o propósito que o seu produto vai defender dentro da mídia, né? Aí você fala assim, cara, mas eu tô meio perdida, eu não sei o que é propósito. Você quer participar? Mana, quer subir? Aí eu vou mandar um zap para você. Aí, então, como que você descobre qual é o seu propósito dentro do brand? Eu imaginei que você tinha apertado errado. Eu ia te mandar mensagem agora. Dentro do brand, pra gente descobrir o propósito da gente, a gente tem que pensar da seguinte maneira. As grandes empresas, elas não chegaram porque sim, sabe? Que não foi uma sorte, foi um acaso, foi tudo estudado. Então, como que elas fazem para poder elas descobrirem o propósito delas? A primeira coisa que você tem que se fazer, você é o dono da empresa, ou o dono da marca, ou a pessoa que quer ser a marca, né? Que quer ser aquela pessoa lembrada, tipo Steve Jobs. Steve Jobs, ele nem sei se é o exemplo dele, não. Eu acho que eu peguei errado, porque ele foi a Apple, né? Embora ele tenha feito muito sucesso. Mas eu não tenho certeza se ele fez um brand forte dentro dele também, entendeu? Isso que eu não tenho certeza. Então, como que você vai saber qual o seu propósito? Como que você descobre o seu propósito? Você tem que pensar nas 3 histórias que mais marcaram sua vida, mais importantes, sabe? Tem pessoas que vieram de um relacionamento na infância, né? Viveram numa casa que as coisas não eram legais, né? Uma infância violenta ou, sabe, teve uma coisa que marcou ela. Então, aí a pessoa cresce pensando assim, quer ver? Eu quero que todo mundo seja feliz, que todo mundo tenha um casamento bom. Então, a bandeira que ela levanta é isso, é da família. Esse é um propósito dela. Tem pessoas que se encantavam com bichos, sabe? Desde criança, sabe? Aqueles bichos eram a coisa mais encantadora para ela. Então, ela vai vir com essa história dentro dela. Então, esse é o propósito dela.
Essa é a bandeira que ela levanta, entende? Então, quando você descobre o seu propósito, tem pessoas que já sabem, mas a maioria das pessoas não sabe o que chama o coração dela, sabe? O que queima ali dentro. Tem pessoas que é da religião, que são criadas, né, já desde cedo com alguma religião, e de repente o que queima no coração delas é isso. Daí, quando você sabe o seu propósito, você descobre assim, tá? Para você fazer o brand, primeiro você descobre o seu propósito. Qual propósito, qual bandeira você quer levantar? Sobre o que você vai falar? Para você vender o seu produto, para você se vender e por aí vai. E aí, depois que você... ainda assim, se essas 3 situações que você pensar não fizerem nada queimar no seu coração, então você faz o seguinte. Você se imagina numa avenida... Uma avenida muito movimentada e você tá do outro lado da rua com o telefone, falando no telefone. Mas lá na outra calçada tem tá acontecendo um negócio, tipo assim, que te toca muito. Uma criança sendo espancada ou tá pegando fogo num prédio. O que te faria encerrar aquela ligação e atravessar aquelas 2 avenidas, você deixar de fazer o que você tem que fazer para você ir lá resolver aquela situação? Então, quando você coloca isso dentro da sua cabeça, quando você começa a imaginar o que te moveria a acabar com aquilo, né, a intervir naquele problema, você vai entender o seu propósito. Então, quando você descobre o seu propósito, isso aí, gente, é tudo para entender qual é o propósito da gente, tá? Porque para você ter um brand, que eu falei no início, foi isso. Para você ter um brand, você precisa descobrir o seu propósito. O brand é você levantar uma bandeira, tipo assim, quer ver? Coca-Cola, a bandeira dela hoje em dia é saúde, mas antes era felicidade, entende? Várias causas, tem a reserva, né, que ela luta pela natureza. Ela descobriu a bandeira que ela queria levar, colocar, vestir, usar na vida dela. Daí, quando você, né, descobriu isso, deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar. Tá. A partir do momento que você descobriu o seu propósito, você começa a utilizar ele na sua vida, sabe? Em tudo. Então, tipo assim, essa maneira que você leva a gente chama de manifestação. Então, quando você começa a se manifestar sua bandeira, por exemplo, sua bandeira é adoção de crianças, você quer adotar, você acha que criança abandonada é uma coisa que te dói muito. Então você fala assim, nossa, eu sou a favor de cuidar de crianças, eu gosto de um orfanato. Você vai manifestar aquilo em todas as suas falas, o tempo inteiro. E não só explicitamente, como implicitamente. Então, quando você descobre o seu propósito e você sai por aí fazendo esse seu sentimento que é real, tá? O brand, uma coisa que eu acho que eu não falei nem nessa aula, nem na outra aula. O brand, gente, é uma coisa real. Você não vai inventar um propósito. Você não vai levantar uma bandeira de uma coisa que você não acredita. Quando uma empresa investe em brand, ela tá investindo em coisas que ela acredita mesmo, são coisas sérias. Tipo, é óbvio, né? A Coca-Cola antes percebia que o que vendia era felicidade. Você não vendia o refrigerante, você vendia aquele momento em família de estar tomando aquele refrigerante, que aquilo era tão maravilhoso que a pessoa comprava porque ela queria ter uma família igual aquela, sabe? Ela achava que se ela tivesse um refrigerante igual aquele, ela ia ter uma família feliz. A pessoa que comprava um cigarro Hollywood, que na época, isso é 500 anos antes de Cristo, o povo fazia cada propaganda que todo mundo... Eu parava pra olhar e eu achava assim, gosto de liberdade, de aventura, eu achava aquilo fantástico. Então a gente não estava comprando cigarro, a gente estava comprando um estilo de vida. A gente estava comprando um sonho. Então a Coca-Cola, quando ela viu, e o cigarro parou, né? Hoje em dia não tem mais coisa de cigarro. Mas quando essas empresas perceberam que o que elas estavam vendendo não era mais aquilo que as pessoas já percebiam que não eram aquilo, o cigarro foi proibido, né? Não pode fazer mais. Mas o refrigerante, eles agora falam em saúde. Por isso que começou a vir vários tipos de refrigerante da Coca-Cola, que eu nem sei, gente, eu nem tomo refrigerante. Eu ouço mais ou menos, mas eu sei que parece que tem uns negócios aí agora que até... como se diz? Low carb, sei lá, tá tendo low carb de cerveja. Refrigerante parece que tá, eu não sei, eu só tô dando um exemplo. Então, aí você vai manifestar, né? Quando você
acredita naquela causa, então eles tiveram que mudar o brand deles. Mas eles foram atrás do que tava bombando, né? Que é a saúde, né? Estão aí até hoje. Na parada aí, eles estão só se reinventando. Então o brand, a gente tem várias coisas dentro do brand que a gente utiliza, que eu anotei aqui, ó. Valores, a missão, a visão e o posicionamento. Os valores, quando a pessoa tá levantando a bandeira, ela tem que dizer... deixa eu ver aqui que eu tô meio perdida agora. Que o propósito é para matar a fome, não é? Vamos botar esse exemplo da fome. O propósito é matar a fome. Então, aquele propósito, aquele valor tem que queimar o coração dela. Ela não pode falar que tem esse valor e, tipo assim, passar na rua e ver uma pessoa pedindo uma comida, uma esmola para comprar comida, ela ignorar. Falar assim, cara, vai trabalhar. Tipo, que propósito? Eu acho que todo mundo deve saber, né? Aquela moça, Gabriela Pugliese, que ela tinha ela teve uns escândalos aí, porque o negócio do Covid, etc e tal, ela foi dar uma festa, chamou uma galera, enfim, deu ruim. Então, algumas empresas romperam o contrato com ela, porque ela tinha um brand, ela tem um brand, ela vende o quê? Saúde, vida fitness, sabe? Uma coisa assim... Sempre mostrou ser do bem, eu sou toda do bem, eu sou legal. E de repente, no momento que tá o mundo, tá em desespero, a mulher fala, dane-se, eu vou fazer uma festa e eu tô podendo, eu posso. Então, isso teve uma repercussão bem forte nela, em cima da vida dela, no geral, porque ela não sustentou o brand dela. Então, uma empresa que aposta num brand, você tem que ser isso aqui, ó. Você tem que ser esses valores, até o fim. Você não pode falar que gosta de bicho, você passa na rua, tem um bicho deitado assim, você fala, sai daqui, Pugento, pá, mete o pé no animal. Oi, como assim? Entende? Não rola, o brand tem que ser verdadeiro. E a missão, onde você quer chegar? Aí no brand você tem que ter essa visão e fazer estratégia. Sabe? A missão é o local que você quer chegar. Você quer chegar aonde? Salvar todos os animais da face da terra. Então, é a sua missão. Então, você vai caminhar para isso. Você quer o quê? Matar a fome das pessoas, de todas as pessoas do mundo. Missão. Você vai fazer um monte de eventos que te levem para isso. Que te levem para esse caminho. Tá? Cada vez você vai fazer como se fala? Um movimento, né? Que você vai chamar pessoas para aderir contigo. Então, é uma missão. A visão é o que você quer, realmente. O que você quer? Você quer matar a fome, entendeu? Então, essa é a sua visão. Você vai procurar meios para você conseguir chegar a esse objetivo. Posicionamento é a forma que você se posiciona em relação a isso. É como você faz. Como que você vai fazer para você conseguir matar a fome do povo? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma rifa de uma moto? Todo mundo vai comprar, ou você vai fazer qualquer evento que você fizer que for ser uma coisa para ajudar a resolver essa causa, é o posicionamento que você está tomando. Então, você percebe que dentro do brand você tem que ser coerente o tempo inteiro, porque é uma coisa real, sabe? Aquilo não é uma mentira. Então, aí a gente fala dentro do brand que existe um negócio chamado herói. Que herói, o que seria o herói? É a pessoa, a empresa que está disposto a cumprir o seu propósito. É a conhecida jornada do herói que a gente costuma falar aqui. Tem a história de criação, história da casa, storytelling do brand. Então, o brand, ele anda muito com storytelling. O que é storytelling? É contar histórias. Tipo assim, a pessoa, né, está com o foco dela em salvar vidas, igual um bombeiro, vamos botar assim. Então, ela vai contar, né, dentro dos projetos dela, ela vai contar por que ela faz isso. O que fez ela sair por aí tentando salvar vidas? Foi do nada? Não foi, não existe. Ninguém chega num lugar e fala, isso aí me deu vontade. Não, é uma bandeira que você levanta. Então, quando você levanta uma bandeira, tem uma causa, tem um motivo. E você tem que falar, sair por aí contando o porquê. E, deixa eu ver, acho que tá encerrado praticamente, porque o que fala aqui é mais base da estratégia, é mais a parte técnica que a gente vai utilizar, mas já aí é com a pessoa, né? Quando você estiver com a pessoa, com o seu cliente. Entende?
E fala de coisas aqui que eu acho interessante também a gente botar aqui para poder ficar mais entendido. Dentro do brand é analisado a comunicação, os personagens, arquetipo governante e o nome da empresa, os elementos de associação. Então, tipo assim, personagem, com quem você anda, entende? Você não pode falar de paz se você só anda com pessoas que vivem armadas, né? Que são violentas. Então, não condiz. O que eu acho assim muito forte no brand, ele arrasta, sabe? Ele convence as pessoas no tanto que ele é verdadeiro. Ainda que seja estratégia para o marketing, para vender, né? Que é a ideia do brand que a gente utiliza dentro do marketing digital, é isso, é para vender. Você não está fazendo um brand porque você acha bonito só não. Ali é usado para vender. Porém, aquilo tem que ser tão real e tão verdadeiro que as pessoas se encantam por isso. Então, quando você vê uma empresa que ela tá levantando a bandeira de uma causa, ela não tá fazendo aquilo só para ser bonita, não. Ela, de fato, ela tá de acordo com aquilo. É o que ela acredita, tá? Mas eu acho que quando a gente sabe utilizar o brand, a gente tem uma chance muito grande de conseguir ter, não é vender só, gente, ter um espaço dentro do mundo digital. Você tem um espaço. E outra coisa que eu ia falar, que eu acho que eu falei na outra aula, em relação a... Como é que eu vou falar? O brand, vamos supor, você tem uma coisa pequena. Você tem que saber começar a fazer aquilo ficar grande. Porque o brand não é uma coisa assim... de pensamento pequeno, entende? Ele é uma coisa a longo prazo. Então, você tem que começar a olhar com essa visão, sabe? A começar a deixar tudo meio que alinhado, né? Para poder você chegar a ter esse posicionamento e continuar com isso, entende? Né? Não é só uma coisa simples que você faz e pronto, entende? Esse é o brand de hoje. Aí é isso, galera. O que eu falei hoje aqui foi sobre a segunda parte do brand. Eu vou ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho a terceira parte ainda, que dá pra eu colocar aqui. Pra poder a gente entender direitinho. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa pra perguntar? Ai, de nada, meu amor. Obrigada a você. Assim, é a longo prazo, sim, mana. Porque, olha só. Aqui dentro da internet... A internet é uma empresa, né? Não é mais uma rede social. Muita gente ainda olha para isso aqui como se fosse uma coisa de só olhar o estilo de vida das pessoas, mas não é mais. Quando você olha para isso aqui com olhos de comerciais mesmo, e você começa a se posicionar, entender as armas do jogo, cara, tem muitas chances de conseguir alavancar não só como pessoa, mas como empresa, inclusive como um produto, né? Quem produz, né, as coisas para vender. Ela tem condição de fazer uma marca, só que ela tem que ter o cuidado e o direcionamento de entender que tem um monte de coisa ao redor. Não é só você entrar dentro de uma rede social. Para começar, quando a gente vai numa rede social, a gente começa a usar isso com um olhar profissional, que é uma coisa que eu não estou aplicando ainda, eu vou começar a aplicar. Eu não estou tendo tempo para aplicar, mas eu vou ver se eu me organizo para botar isso em prática o quanto antes. Você tem que saber a sua persona, sabe? Não adianta você saber do brand. Vamos supor que eu vou falar de salvar o mundo, salvar o planeta. Vamos supor que eu levante uma bandeira da área verde, preservação ambiental. Aí eu faço um brand forte sobre isso, né? Eu visto a camisa, eu falo tudo que eu tenho que falar, eu panfleto, eu boto roupas que são indefesas disso. Porém, eu estou falando para um público, de um pessoal, de um lugar que as pessoas gostam de tombar árvores. Não vai adiantar. Eu posso fazer o melhor brand do mundo, sabe?
Não vai, porque antes de você começar a se posicionar com o seu brand, você tem que achar a sua persona. E a persona são as pessoas que estão vestindo a mesma camisa que você. E a gente se ilude achando que são elas que acham a gente. Não é, é a gente que busca elas. A gente tem como buscar. Porque dentro da rede social, tem uns como é que eu vou falar? Tem uns, não é instrumento, tem uns botõezinhos, mas não é botõezinho também. Tem uma maneira de você peneirar as pessoas que você quer chamar para ser seu público, entende? Então, você primeiro começa a fazer um questionário, né? Isso é contigo mesmo, e você vai começar a fazer isso até com as pessoas que estão seguindo você. Aí, quando você descobre o público que você tem ali, é assim que a pessoa se posiciona, entende? Então, é muito, eu acho, né, o brand um negócio muito forte, mas ele não caminha sozinho, entende? Ele precisa de mais coisas, muito mais coisas. E é isso. Ficou alguma dúvida, minha linda? Então, aí dentro da rede social, a gente faz o filtro, porque o Facebook e o Instagram são a mesma empresa, né? E o WhatsApp também. Quando você vai filtrar, você não filtra aqui pelo Instagram, não. Você vai lá no Facebook, que a gente faz essa seleção aí, na hora também que a gente vai fazer, como se diz? O tráfego pago, sabe? Aí você vai filtrar ali. Mas você pode também fazer esse filtro fazendo perguntas à sua empresa, ao seu público, pedindo a pessoas para responder questionários, sabe? Coisa simples mesmo, fazendo stories. Então não é tão difícil de fazer. É um negócio longo e requer um pouco de paciência, né? Porque não é da noite pro dia que você descobre, mas tem como fazer. Entendeu? E acabou o assunto. O assunto de hoje foi só esse. Eu nem sei. Não dá pra falar de outra coisa não por causa do tempo. E é isso. Agora, terça-feira que vem, eu nem sei se eu vou falar sobre isso não. Se eu não conseguir, se tiver coisas relevantes que dê pra falar aqui, que fique uma coisa mais, como é que eu vou dizer? Pra ficar mais, agregar mais esse assunto, eu falo. Mas se não, eu vou ver se eu vou para outro assunto. Que pode ser que eu continue e pode ser que eu vá pro tráfego. Que eu acho o tráfego também muito importante da gente se ligar para aprender a fazer e ter um retorno. É isso, gente. Irmã querida, obrigada por estar aqui. Obrigada quem veio, quem ficou, quem saiu, quem vai ver depois. Tá bom? Eu vou encerrar. Leni, você entrou, Leni? Eu tô encerrando agora essa gatona. Falei sobre brand hoje. Depois, se você quiser, você assiste, tá, meu amor? Já falei um monte de coisa aqui. Mas é isso, gente. Obrigada pra quem veio. Obrigada pra quem tá aqui. Ó, muitos beijos. Obrigada, beijo, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. Chegou, amor, vai ficar salva, tá? Obrigada, assim mesmo. Um beijo. Tchau.